curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional. Olá, meu nome é Thaís, eu sou nutricionista, sou R1 em transplante pelo Hospital Geral de Fortaleza e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como foi a minha trajetória até a aprovação na residência. Eu só ouvi falar da residência no finalzinho da minha graduação, que foi para 2017, 2018, através de um amigo que tinha passado na residência e ele estava me motivando muito. E eu fiquei naquela vontade de tentar a residência, de passar, mas ao mesmo tempo querendo focar nos atendimentos em consultório. Então, em 2018, eu comecei a atender, fui mais para a parte clínica, né, de consultas, reeducação alimentar, e não focava muito nos estudos. Queria passar, mas focava mais na parte do atendimento. Então, em 2019, eu comecei o curso MS, onde me ajudou bastante a me mostrar o direcionamento dos estudos, na parte de resolução de questões, os temas que mais caíam nas provas. Era um curso bem direto que focava realmente no que mais caía na prova. Isso me ajudou muito mesmo. Só que eu vim começar a estudar de verdade só no ano de 2020. Quando eu falo em estudar de verdade, eu vejo que é a questão de ter um planejamento, uma organização, uma resolução de questões, estudar por resumos, mapas mentais. Isso eu só vim começar realmente ano passado. E eu posso falar para vocês que foi muito desafiador, porque eu não consegui passar de primeira, né? Eu só vim conseguir passar agora em 2020, após 8 tentativas. Eu participei de 8 seleções de residência. Entre essas, eu fiz a prova da ESP, do ICC, do HGF, do ENARE, que teve agora em 2021. E dessas 8, eu passei em 4 para a segunda fase. Depois de todas essas reprovações, o que mais foi desafiador foi manter a constância, conseguir se manter estimulado para estudar todos os dias, para não desanimar, né? Porque as pessoas, elas começam a lhe cobrar, muitas pessoas não lhe apoiam, né? Nem sempre você recebe o apoio da sua família. E 2020 foi um ano desafiador para muitas pessoas, devido à pandemia do Covid, o medo de adoecer, as incertezas. Mas em meio a tudo isso, eu consegui me manter motivada para estudar, porque eu sempre pensei muito em ajudar minha família, eu queria muito mudar de vida, poder ajudar minha mãe, e isso foi o que mais me deu força para continuar. Quando eu soube do resultado, eu não acreditei, por conta que eu tinha passado por outras seleções em que eu tinha sido aprovada, em outra seleção eu fui aprovada, e após isso, algumas horas no sistema, meu nome não estava mais na lista dos aprovados. Então, quando eu fui aprovada agora na residência, eu fiquei meio assim, não tive reação, não caiu a ficha. Eu só vim acreditar mesmo quando eu comecei realmente no hospital, a minha rotina de residente, e aí foi cair naquela ficha de que eu tinha passado mesmo. Eu gostaria de deixar uma dica para você que está estudando, que está se preparando para a residência, que é parametrizar a sua banca, conhecer quais os assuntos que ela mais cobra nas questões e buscar as referências que são usadas naquelas respostas. Porque assim você vai estar um passo na frente, vai estar se preparando, vai estar tendo um direcionamento muito melhor e com certeza a sua aprovação virá. Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo à nossa aula aqui pelo curso CMS. Você provavelmente não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor, não sou o professor, né? Meu nome é Caio, eu sou professor aqui da equipe MS, sou nutricionista e hoje eu tô aqui para conversar contigo hoje, tá bom? Sobre vou resolver questões aqui com você, tá bom? Vamos abrir aqui os slides, vamos conversar bastante, discutir o que é certo, o que é errado, tá? O porquê do que é errado e o porquê do que é o certo, tá bom? Sobre as principais residências multiprofissionais do Brasil. Tá? Então vou precisar aqui do máximo da sua atenção. Se você tem um sonho de ser residente,
né, de ser um nutricionista residente. Eu já fui residente e confesso para você que é uma experiência única e agrega muito à sua vida profissional. Abre muitas portas, tá certo? Então, vamos conversar aqui hoje sobre essas principais residências, tá? Vamos resolver essas questões e aí eu quero interagir com você, eu quero conhecer com você. Então, se já quiser seguir o professor, bater uma foto dessa aula aqui, desse slide, marcar o professor lá no Instagram pra gente interagir, pra gente se conhecer, pra gente trocar uma ideia, tá bom? Eu vou ficar extremamente feliz, tá? Então, a semana do residente é pra gente estudar muito e se conhecer, tá certo? Então vamos lá começar a resolver aqui as nossas questões, tá? Gente, eu acredito firmemente, eu já estou vendo isso, né? Que vai chover questões para vocês nas suas provas de residência ou nas suas provas de concurso, questões envolvendo nutrição e Covid-19, coronavírus, tá certo? Eu não estou falando isso da boca para fora. A prova disso é que a UFRN, na sua seleção de residência multiprofissional, né, de 2020, do ano passado, cobrou uma questão sobre coronavírus, trouxe na sua prova questões sobre nutrição e coronavírus, tá? Então vamos resolver essa questão. No contexto atual da pandemia pelo novo coronavírus, foram e ainda estão sendo desenvolvidas diversas pesquisas visando demonstrar a importância dos nutrientes, como o zinco e a vitamina D, no tratamento de indivíduos infectados. O zinco é um micronutriente importante para o sistema imunológico, pois está envolvido na regulação, na proliferação, diferenciação, maturação e função de células do sistema imune, tais como os linfócitos e os leucócitos. Tá? Sendo assim, o zinco pode ser classificado como um nutriente. E aqui tem as opções: imunodeficiente, imunorreceptor, imunossupressor ou imunomodulador. E aí, o que é que você acha, né? Gente, para falarmos um pouquinho disso, né? Deixa eu introduzir aqui um conceito para vocês. A RNA polimerase, tá certo? É a principal enzima, tá, da maquinaria viral que é sintetizadora de RNA, de vírus RNA, tá certo? E o que é, gente, que alguns estudos, né, têm mostrado? O que é que alguns trabalhos, alguns consensos, alguns materiais já têm mostrado? Que altos níveis de zinco extracelulares, né, intracelulares, eles podem diminuir a atividade desse sistema aqui. E aí começou a conduzir alguns trabalhos no contexto do coronavírus que também começaram a sugerir que altos níveis de zinco poderiam diminuir a replicação do novo coronavírus. E aí começou-se, na verdade, agora a ver que o zinco tem um papel de imunomodulação no contexto do coronavírus, tá certo? Então, o item correto dessa questão aqui é o item D, tá? O zinco, ele é classificado como nutriente imunomodulador. Sempre que você vê aí na sua prova alguma questão que envolva o zinco e coronavírus, saiba que o zinco tem um papel de imunomodulação, imunomodulador, tá certo? Questãozinha, ó, fácil, tá certo? Fácil, você não pode errar essa questão. Vamos seguir. Questão de número 2, também da UFRN. Vamos lá, vamos ler aqui. É uma questão grande, muita atenção, ó. Atenção, eu quero você aqui comigo, tá certo? Não se distrai com aquele videozinho que tá aparecendo aqui do outro lado do YouTube, tá certo? Preciso da sua máxima atenção aqui comigo. Vamos lá. A desnutrição proteico-calórica eleva as taxas de complicação e mortalidade em pacientes oncológicos, tá? Grave isso aqui que vai ser importante para a gente resolver nossa questão. Tumores do trato digestivo, tais como o câncer coloretal, levam a obstruções que interferem na absorção de nutrientes, resultando na piora do estado nutricional do paciente. Considerando o texto
e as condutas nutricionais a serem adotadas em pacientes com câncer coloretal, analise as afirmativas abaixo. 1. O uso de fórmulas enterais via oral com baixo teor de resíduos e com aporte calórico e proteico que complementam a dieta oral pode ser indicado para evitar o agravamento da depressão nutricional em pacientes com tumor coloretal. E aí, o que vocês acham? Você acha que esse item de número 1 aqui está correto? Né? Gente, obviamente ele está correto. Gente, esse item aqui faz total sentido. O que é que a desnutrição proteico-calórica faz ao paciente? Lê o enunciado, eleva as taxas de complicações e mortalidade. Olha o que a questão está pedindo, né? O item, uma suplementação com aporte calórico e proteico complementando a dieta oral pode ser indicado para evitar o agravamento. Faz total sentido, tá certo? Então, trazer esses suplementos orais para pacientes com câncer coloretal para evitar a depressão do estado nutricional e assim diminuir complicações e mortalidade é correto, ainda mais que essa fórmula integral tem um baixo teor de resíduos, o que é extremamente importante, relevante e vai trazer um conforto nutricional para esses pacientes com câncer coloretal, tá certo? Então, correto, correto, vamos anotar aqui, ó, está correto, eu não estou no meio não, tá? 2, é importante incluir uma ampla variedade de alimentos no plano dietético desses pacientes, incluindo frutas e hortaliças frescas como fontes de fibras e micronutrientes, respeitando as recomendações nutricionais. Gente, não tem como discordar disso aqui. Você discorda disso aqui? Isso aqui é uma orientação, uma recomendação global, né? Todo mundo tem que incluir uma variedade de alimentos, incluir frutas e hortaliças, tá certo? Porque as fibras e os micronutrientes são extremamente importantes para reações metabólicas do nosso corpo e, obviamente, respeitando as recomendações nutricionais, né? No caso do coronavírus, a gente tem visto gente suplementando altas doses de vitamina D, altas doses de zinco, e isso aí não está dentro das recomendações nutricionais, tá certo? Então o item 2 é correto, é uma recomendação global e os pacientes com câncer coloretal, eles não têm essas restrições, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. A dietoterapia para pacientes com câncer coloretal e diarreia deve incluir cereais integrais, leites e derivados, para se garantir um bom aporte energético e proteico mais adequado, favorecendo a melhora do estado nutricional. Gente, venhamos e convenhamos. Opa, deixa eu marcar aqui que o item 2 é correto para a gente não se esquecer quando a gente for resolver as nossas questões, tá certo? Voltando aqui para o item 3. Gente, venhamos e convenhamos. Os leites e os derivados não são lá uma grande fonte, a melhor fonte proteica da nossa dieta. Não é, tá certo? Existe um quantitativo bom de proteína ali no leite, ali no queijo, mas comparado com outras fontes alimentares que podem potencializar ainda mais a ingestão nutricional desse nutriente tão importante para essa classe de paciente, ele não é lá tão relevante. É legal, é importante, mas não tão relevante o teor de proteína dentro de leites e derivados. Tá certo? Então, eu quero trazer para o meu paciente um aporte proteico mais adequado. E isso aqui, essa fonte não é lá essas coisas todas, tá certo? Então eu já excluo esse item, tá certo? Além do mais, que tem se visto muito que esses pacientes, a presença de lactose no trato digestivo desses pacientes, costumam trazer muita cólica, piorando os sintomas, e se piora os sintomas, se traz essa cólica, diminui ainda mais a ingestão alimentar do paciente, um paciente que já está debilitado, né? Então, tá errado, tá certo? O item 3 aqui tá errado, não concordamos com ele, eu e você não concordamos com esse item aqui, tá? Vamos lá, número 4, os pacientes devem ser estimulados a receber dietas pela via interal, através de sonda nasogástrica, pois essa é a forma fisiológica de alimentá-los e estimulá-los a contribuir para o seu tratamento, dado o efeito psicológico positivo que ela causa. Gente, vamos lá discutir um pouquinho aqui essa questão, tá certo? Obviamente, quando a gente fala de nutrição interal e parenteral, a nutrição interal ela é mais fisiológica,
tá certo? Ela estimula enzimas, ela tá usando o trato digestivo do paciente, então ela é muito interessante, ela de fato ela é recomendada. Mas a gente quer e estimula mesmo que o paciente se alimente por via oral, tá certo? E em casos onde não é possível adequar o aporte nutricional desse paciente por via oral, aí sim a gente indica via interal, né? Logo de cara, peraí, calma aí, tá certo? Em pacientes com câncer coloretal não funciona bem assim, tá? E assim, sonda não traz um efeito psicológico positivo para o paciente, não. Você já pensou você andar por aí, ver um seu familiar, um parente seu, com uma sonda nasogástrica, né? Gente, isso não é nada confortável, não traz nenhum efeito psicológico positivo. Se o paciente tem uma ingestão nutricional baixa, a gente passa uma sonda, vai ter um efeito nutricional positivo, mas psicológico, né, pelo menos inicialmente, não vai ter, tá certo? Então esse item aqui está errado, tá? Então, quais são aqui as afirmativas corretas? O item A, que traz 1 e 2, o item B, que traz 1 e 3, o item C, que traz 3 e 4, ou o item D, que traz 2 e 4. A gente viu aqui, né, marquei, que é 1 e o 2. Logo, o item correto dessa questão é o item de número A. Vamos lá, vamos seguir, tá certo? Não sei se você já está aí um pouco perdido, se você já está um pouco confuso, eu espero que não, tá certo? Vou diminuir aqui um pouquinho o ritmo, eu falo muito rápido, eu sou um pouquinho agitado, ainda mais que eu tomei bastante café, então vou aqui um pouquinho mais devagar, tá certo? Então, gente, dando continuidade às questões trazidas aqui pela UFRN, tá? Vamos discutir essa questão aqui, que é muito, mas muito interessante, tá? O sistema gastrointestinal secreta hormônios. Isso aí todo mundo já sabe, né? Que estão envolvidos no início e no término da digestão. Eles sinalizam a fome e a saciedade e conduzem o esvaziamento gástrico, regulando o fluxo sanguíneo e a permeabilidade intestinal. Os hormônios, olha o que a questão está pedindo, da saciedade são item de número A, GLP-1, insulina e grelina, item de número B, grelina, motilina e neuropeptídeo Y, item de número C, a colecistoquinina, que é a famosa CCK, GLP-1 e neuropeptídeo Y, ou item de número D, colecistoquinina, motilina e glucagon. Gente, vamos aqui falar sobre esses hormônios, tá? De olho nessa tabelinha aqui, ó, que tá aqui do lado, tá certo? Pra gente falar um pouquinho aqui sobre esses hormônios. Primeiro, a gente já sabe que todos esses hormônios aqui são produzidos pelo trato gastrointestinal, tá certo? Em porções diferentes, em locais diferentes, mas são produzidos pelo nosso querido trato gastrointestinal. Vamos falar aqui sobre as funções de cada uma dessas aqui, e seus papéis, seus efeitos, e aí a gente vai conseguir resolver essa questão aqui, ó, facinha, tá? Gente, a colecistoquinina, a CCK, produzida lá pelo nosso trato gastrointestinal, né? Ela tem se mostrado ter um efeito sacietogênico, tá certo? Ali é liberada pós-prandialmente, né? Após uma refeição, e tem se visto que níveis adequados de CCK induzem o paciente a níveis de saciedade. Ao passo que estudos, trabalhos com pacientes obesos mostram ao contrário, mostram que indivíduos obesos têm menores níveis de CCK. E menores níveis de CCK, que é esse hormônio que traz a saciedade, né, vai induzir o quê? Ao aumento da ingestão alimentar. E o que é que a gente vê nesses pacientes obesos? De fato, um aumento da ingestão alimentar, né? Aqueles caras que comem e não sentem que estão saciados, tá certo? Então, grande parte disso envolve uma baixa liberação de colecistoquinina pelos indivíduos obesos, tá? Então, a gente já sabe aqui que ela tem um efeito sacietogênico. É assim que fala, meu Deus? Tá? Deu para entender, né? Sacietogênico. O GLP-1, né? GLP-1 também tem um efeito sacietogênico, né? E o papel dele é bem interessante, que tem se visto que ele retarda
o esvaziamento gástrico. Professor, o que é retardar o esvaziamento gástrico? Gente, quando você come, a comida vai ali pro estômago, né? Começa a metabolização de alguns nutrientes, às vezes até mesmo pela boca, né? Outros ali pelo estômago e segue o seu caminho normal, o seu fluxo natural. Retardar o esvaziamento gástrico, gente, significa que esse alimento vai passar mais tempo no seu trato digestivo. Se ele passa mais tempo no trato digestivo, significa que você vai ter um efeito sacietogênico maior. A comida está ali ainda sendo metabolizada, o corpo trabalhando para metabolizar, pepsinas, lipases, tudo ali trabalhando ainda, tá certo? Um retardo desse esvaziamento gástrico é benéfico, tá certo? Quando se busca saciedade. Então, GLP-1 tem esse efeito sacietogênico por retardar, né, por diminuir o esvaziamento gástrico. Diminuir o esvaziamento gástrico. Vamos lá, né? Já encontramos aqui 2 hormônios responsáveis pela saciedade, que é a CCK, a colecistoquinina, e o GLP-1, tá? Vamos seguindo. Grelina. Gente, grelina não dá, né? Grelina eu tenho certeza que você conhece, né? Quem aí no comecinho da faculdade, antes de entrar na faculdade, já tinha falado que existem aí 2 hormônios que regulam a fome e a saciedade, né? Que a fome, quando o indivíduo sentia fome é porque ele tinha níveis de grelina elevado, então a grelina era o hormônio da fome e a leptina era o hormônio da saciedade, não era assim que a gente começou a estudar sobre esses hormônios? Então a grelina é bastante famosa, gente, a gente já consegue eliminá-la aqui, né? Que ela tem esse efeito realmente de induzir a ingestão alimentar. Então eu, Caio, estou aqui dando aula para você e estou começando a sentir fome, estou com fome, estou falando muito aqui, tá certo? Estou com fome. Então, eu estou com os meus níveis de grelina elevados, então elas vão me estimular, os níveis de grelina elevados vão me estimular a eu fazer uma ingestão alimentar e não trazer saciedade para mim não, tá certo? Então a grelina a gente risca daqui, tá? A questão está pedindo os hormônios da saciedade. Quando a gente fala de insulina e glucagon, gente, eles não têm lá um efeito tão direto no que diz respeito à saciedade, tá certo? Esses 2 hormônios, eles têm efeitos mais de cunho, né, de propriedades metabólicas, tá certo? Então, quando a gente faz uma ingestão alimentar, ali um prato de arroz com feijão, proteína, etc., a gente tem liberação da insulina para metabolizar a glicose, né, advinda desse alimento, né? E o glucagon ele vai estar elevado em situações de jejuns prolongados, né? Então não tem nada a ver com conduzir saciedade esses 2 hormônios, tá? E a gente tem aqui o neuropeptídeo Y. Esse aqui também, gente, tem se visto ser um grande aliado no que diz respeito a retardo do esvaziamento gástrico, tá? Então o neuropeptídeo Y também induz saciedade, tá certo? Não só por retardar o esvaziamento gástrico, mas também por atuar lá no centro de regulação do apetite, lá no hipotálamo, tá? E trazer essa sensação de saciedade. Então a gente tem CCK, GLP-1 e neuropeptídeo Y aqui encontrados até agora. E a motilina, essa aqui você provavelmente nunca escutou falar. De fato, ela é um pouco falada, um pouco conhecida, mas tem se visto que ela e a grelina, né, elas atuam juntas, são parceiras uma da outra. E se a grelina estimula a ingestão alimentar, logo a motilina também vai, já que trabalha junto com a grelina, vai também estimular a ingestão alimentar. Então, não, a motilina não tem esse papel, tá certo, de saciedade. Então a gente exclui aqui colecistoquinina, ok, GLP-1, ok, grelina não, insulina e glucagon não, possuem efeitos mais de cunho metabólico, tá certo? E o neuropeptídeo Y, sim. Então vamos procurar aqui, vamos procurar. E o item correto aqui é o item de número C, tá certo, gente? Que traz a CCK, a colecistoquinina, GLP-1 e o neuropeptídeo Y. Beleza?
facinho, você conheceu aqui os hormônios, conversamos brevemente sobre cada um, como cada um age, tá certo? E você já sabe aqui os que conduzem a esse efeito sacietogênico. Detalhe, indivíduos obesos possuem níveis diminuídos desses hormônios da saciedade aqui, tá certo, gente? Vamos lá dar continuidade, né? Questãozinha aqui também da UFRN que fala sobre triagem nutricional. Vamos lá, muita atenção, tá? Não se distrai, foco aqui em mim, foco na tua aprovação. Cara, confia que o curso MS vai te aprovar. Nós vamos te aprovar, tenha certeza disso. Mas eu preciso muito da tua atenção, preciso muito que tu fique aqui comigo, tá? Não se distrai. Vamos lá. A triagem nutricional é uma ferramenta de identificação do risco nutricional que, quando utilizada precocemente, permite a intervenção oportuna e ajuda a prevenir comorbidades como a desnutrição que prolongam o tempo de internação. Vamos voltar aqui para ler o começo da questão. É muito importante que você saiba que a triagem nutricional ela é uma ferramenta de identificação do risco nutricional, tá certo? Bota na cabeça, anota aí no papel agora, bora. Papel, caneta na mão, muita atenção. Triagem nutricional, as ferramentas de triagem nutricional, os questionários, eles identificam o risco nutricional. Identificação do risco nutricional, tá certo? Vamos seguindo. Que quando utilizada precocemente, permite intervenção oportuna e ajuda a prevenir comorbidades, como desnutrição, que prolongam o tempo de internação de pacientes. Existe uma ferramenta de triagem nutricional que utiliza apenas 4 parâmetros, que é o índice de massa corpórea, a porcentagem de perda de massa corporal recente, redução da ingestão alimentar e gravidade da doença. E é bastante utilizada a nível hospitalar. Essa ferramenta denomina-se, vamos lá aqui para as opções. Item de número A MAN, a famosa MAN, a minha avaliação nutricional. B, a MUST, né, Malnutrition Universal Screening, né? A NRS 2002 aqui no item C, que é a Nutritional Risk Screening, né? E a SG, que é a avaliação nutricional subjetiva global, tá certo? Gente, para vocês familiarizar um pouquinho aqui sobre triagem nutricional, não ia nem falar um pouquinho sobre isso aqui para a gente não perder muito tempo, porque ainda tem muita questão. Mas você precisa ter um pouquinho desse conhecimento, porque muita gente confunde triagem nutricional com avaliação nutricional, tá certo? Então, gente, a triagem nutricional, né? A gente sabe que a nível de SUS a gente tem um quantitativo muito grande de pacientes, tá certo? Então a gente tem diversos pacientes, sendo submetidos diariamente a grandes cirurgias, a tratamentos quimioterápicos, radioterápicos, tá certo? E ao passo que nós temos muitos pacientes, nós temos poucos profissionais de saúde, poucos nutricionistas, tá certo? E isso vai mudar porque você vai ser aprovado agora em 2022, tá certo? Em 2022, nós estamos em 2022. O professor está um pouco perdido, tá? Então, gente, a gente precisa direcionar melhor a nossa terapia nutricional, tá? Então, dessa grande classe de pacientes aqui, somente alguns, né, não todos desses pacientes precisarão de uma condução de uma terapia nutricional mais individualizada. Não todos, mas existem alguns aqui que vão precisar, né? Vamos supor que esse aqui vai fazer uma gastrectomia, uma cirurgia de grande porte. Esse aqui vai fazer uma duodenopancreatomia, uma cirurgia de grande porte. Esse aqui vai remover o pâncreas, né? E essa aqui vai fazer uma cirurgiazinha da mama pequenininha. Quais desses pacientes aqui que eu vou saber que vão precisar de uma terapia nutricional mais individualizada, né? Consequentemente, é o paciente aqui que eu falei que vão se submeter a cirurgias de grande porte. Mas como é que você vai conhecer e identificar isso aqui? Eita, são muitos pacientes. E é para isso que existem essas ferramentas de triagem nutricional. Elas são rapidamente aplicadas e você vai identificar os pacientes que possuem um risco nutricional. E a partir do momento que você identifica esse risco nutricional, é que você vai falar, eita, esse aqui vai precisar de mim.
esse aqui vai precisar de mim. Porque ele vai submeter uma cirurgia de grande porte, ele está com IMC baixo, ele tem uma redução da ingestão alimentar e a doença realmente é grave. Então você já vai conseguir identificar que ele tem um risco nutricional e aí você faz uma avaliação nutricional mais minuciosa e aí para que você possa ser assertivo na sua terapia nutricional, tá certo? Então esse é o conceito de triagem nutricional. Vamos aqui, item de número A, MAN, minha avaliação nutricional. Gente, sempre que você ouvir falar de minha avaliação nutricional, essa MAN, ela é direcionada a um público específico, pacientes idosos. Então se a questão não traz idoso no seu enunciado, não pede uma ferramenta para avaliar idoso, já está errado, a gente já exclui. Tá certo? Aqui está falando uma ferramenta que utiliza 4 parâmetros e que é bastante utilizada a nível hospitalar. E a minha avaliação nutricional inclui diversos parâmetros. Você pode pesquisar, gente, aí no Google, tá certo? Coloca lá no Google minha avaliação nutricional, MUST, NRS 2002 e você vai ver essas ferramentas, tá certo? E vai conhecê-las. A MUST, Malnutrition Universal Screening, ela é utilizada, tá, gente, a nível hospitalar. Porém, ela traz 5 parâmetros, né? 5 passos, 5 parâmetros. Então a gente já exclui ela, tá? Vixe, eu risquei antes de dizer porquê, né? E a NRS 2002, essa aqui é o item correto, tá, gente? Ela de fato traz esses 4 parâmetros de índice de massa corpórea, de porcentagem de peso, de perda de massa corporal, de redução da ingestão alimentar e de gravidade da doença, tá? Então, e ela é, assim, a bam do nível hospitalar, da triagem nutricional hospitalar. Então, o item correto aqui é a NRS 2002, tá? Vamos seguir pra gente não perder tempo, tá? Seu Arlindo, 62 anos, respira. Portador de doença de Crohn. Devido ao seu quadro de inflamação e necrose avançados, necessita de cirurgia para ressecção de mais de 30 centímetros de ilho distal. Olha isso aqui, mais de 30 centímetros de ilho distal. Então, eita, é uma cirurgia de grande porte. É uma cirurgia grande, é uma cirurgia relevante que vai, né, debilitar o estado nutricional desse paciente se não existir intervenção correta. Após a internação, foi diagnosticada desnutrição moderada e quadro de diarreia severa. Foi diagnosticado desnutrição moderada e quadro de diarreia severa. Olha, o que foi que aconteceu? Foi diagnosticado. Algum nutricionista foi lá e fez uma triagenzinha nutricional para ele. E identificou que esse paciente está em risco nutricional. Com base na situação apresentada e nas recomendações propostas pelo Guideline de Nutrição Clínica em Cirurgia da ESPEN de 2017, vamos assinalar aqui a alternativa correta. Item de número A. Recomenda-se iniciar o suporte nutricional integral antes da cirurgia. Tá mentindo? Não tá. Mas nessa situação aqui, não dá. Né? A gente sabe que o suporte nutricional integral para pacientes que têm algum risco nutricional, né, tem uma desnutrição, ele pode ser indicado. Mas uma indicação de se iniciar o suporte nutricional integral é quando o trato digestivo está funcionante. E esse paciente aqui, gente, ele é portador de doença de Crohn e tem um quadro de inflamação e necrose avançados. Então isso aqui não está fazendo com que o trato digestivo dele funcione corretamente. Então olha a pegadinha aqui. Olha a pegadinha, tá certo? Então isso aqui tá errado, tá? Item de número B. Deve-se prescrever vitamina B12. Meu Deus, pra quê? Vitamina B12, nesse caso aqui, gente, não vai melhorar, né, recuperar o estado nutricional do paciente da forma que a gente precisa. A gente precisa de nutrição, né? E uma vitamina isolada não, tá certo? Então tá errado. Item de número C. Deve-se adiar a cirurgia de 7 a 14 dias e iniciar o suporte nutricional parenteral. O que é que você acha? Vamos seguir. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Item de número D. Recomenda-se jejum de 24 horas após a cirurgia. Mentira! Gente, vocês não têm noção de quanto tem um ódio disso aqui, tá certo? A recomendação hoje em dia gira em torno de 6 a 12 horas, tá certo? No pós-operatório, né? Desde que exista, obviamente, uma estabilidade hemodinâmica do paciente, tá certo? Esse negócio de 24 horas após a cirurgia já está banido.
Esqueça isso. Então, o item correto aqui, gente, é o item de número C, tá certo? Deve-se adiar a cirurgia de 7 a 14 dias. E vai ser indicado suporte nutricional parenteral justamente porque, nesse caso, o trato digestivo desse paciente está com suas funções comprometidas. Existe um quadro de inflamação grave, existe um quadro de necrose avançado. Então, essa alimentação por via interal provavelmente produziria algum tipo de dor e desconforto ao paciente, tá? Então, vai de nutrição parenteral. E olha aqui a recomendação da ESPEN, né? Se você pegar o guideline, colocar lá nas diretrizes da ESPEN, e lá na recomendação 14 fala, pacientes com risco nutricional, e esse paciente tem risco nutricional, devem receber terapia antes de uma cirurgia de grande porte. Esse paciente vai se submeter a uma cirurgia de grande porte. Mesmo que as operações, incluindo apenas aquelas para câncer, tenham que ser adiadas, né? Um período de 7 a 14 dias pode ser apropriado, tá certo? Então a gente matou a questão aqui, ó, 7 a 14 dias, né? E a via alimentar vai ser um suporte parenteral por conta do quadro avançado de doença do paciente, tá certo? Então, olha, muita atenção, tá bom? Rapaz, antes da gente dar continuidade nessa resolução de questões aqui maravilhosas que você está tendo, eu tenho 2 pedidos para te fazer. Poxa, ao longo dessa semana tu tem recebido tanto da gente, tanto conteúdo bacana, tanto conteúdo gratuito, que tenho certeza que tá agregando tanto para ti, que tu tá com a cabeça fervendo aí de conteúdo. Eu só tenho 2 pedidos para ti. O primeiro é para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, obviamente, aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, deixa o like aí, não custa nada, é de graça também, né? Se inscreve, curte o nosso vídeo, né? E outra coisinha também, vai lá no Instagram agora, ó, o professor tá deixando tu ir lá no Instagram. Né? Eu sei que você tá esse tempo todo aqui comigo, não mexeu no celular. Mas o professor tá deixando você ir lá no Instagram agora, você deu uma respirada, vai lá no Instagram, vai lá naquela barrinha de pesquisar, e se você não segue ainda, segue lá a gente, né? Ou @feio, né? Parece um ovo. Segue lá a gente no Instagram, Curso MS, né? Bate uma foto dessa aula, marca o Curso MS, compartilha, gente. Vamos atingir mais pessoas com esse nosso conteúdo, né? Crescer mais ainda essa estrutura maravilhosa que a gente tem, para que a gente consiga entregar com mais qualidade ainda esses conteúdos gratuitos para vocês serem aprovados nessas residências multiprofissionais, concursos, seja lá o que você queira, tá certo? Então, você tem essa missão aí, faz aí agora, tá certo? E aí, vamos resolver essa questão aqui. Gente, essa questão é muito interessante porque ela pega aquele nutricionista que antes de se matricular na faculdade odiava matemática. Ah, eu odeio matemática. Quando eu estiver na faculdade, eu não quero ver matemática, eu não preciso dessa matemática. Eu vou fazer um curso que não precisa de matemática. Eu vou para nutrição. Eu vou ser nutricionista e em nutrição não tem cálculo. E aí, esse mesmo indivíduo chegou no seu 4º, 5º semestre e... Ah, meu Deus! É muita conta, meu Deus! É conta demais! Eu vou ficar doido, tome calculadora, comprar calculadora científica. Quem é o nutricionista que não precisou comprar aquela calculadorazinha azul da HP? Meu Deus! Né? Todo mundo louco, todo mundo perdido. Mas aí, esse mesmo indivíduo passou pelo seu 4º, 5º semestre e falou: ah, eu não vou precisar não disso aqui não. É tudo automatizado, eu uso um software, né? Eu vou estar ali, eu uso um software. Mas aí esse mesmo indivíduo decidiu ingressar no rumo das residências, do concurso público. E se deu mal. Se deu mal porque esse tipo de questão aqui é muito fácil para você resolver no conforto da sua casa. Aí você pode usar sua calculadora, você pode usar aquele software para te dar o valor exato e você conseguir responder essa questão. Mas por detrás disso, lá na hora de você ir para a prova, você não tem calculadora na mão. Você não tem calculadora na mão. Você vai precisar saber matemática, você vai precisar de um raciocínio clínico. E se você automatiza tudo, me desculpa, você vai errar essa questão. E isso aqui você encontra na maioria dos nutricionistas, essa fraqueza na matemática. Essa fraqueza, essa fragilidade. Então, você que está aqui hoje, você tem a oportunidade de aprender aqui com a gente. E se você vier para o nosso preparatório, a gente vai abordar essas questões aqui de uma forma bem mais aprofundada. E aí eu te digo, esse tipo de questão aqui é quem se
é aprovada. Porque aquela pessoa que ficou, fiquei por um ponto do meu quarto, era 4 vagas, ficou em quinto, errou uma questão de cálculo. Aquele que acerta aquela questão de cálculo que a maioria erra, ele está na frente, ele sai na frente. E aí você está tendo isso aqui no curso MS e vai ter muito mais no nosso preparatório com os nossos professores de nutrição. Vamos responder essa questão, tá certo? É uma questão de cálculo, mas é uma questão um tanto quanto fácil. Mas a maioria dos nutris não consegue raciocinar para resolver esse tipo de questão. Então vamos lá. É uma questão que foi feita, né, foi cobrada na prova da UFC em 2020, da seleção do ano passado, tá? Que é uma das residências mais concorridas, né? Então vamos lá. Idoso com parkinsonismo, acamado há mais de 5 anos, gastrostomizado, né? Se alimenta por via interal. A gente sabe que a gente tem as vias, gastrostomia, jejunostomia, nasointeral e nasogástrica. Tem outras também, faringostomia, etc., mas não vem ao caso. A questão não está pedindo questão de via alimentar. Passou a não tolerar o volume de infusão utilizando a administração intermitente. A equipe multiprofissional responsável pelo cuidado domiciliar desse paciente decide por trocar a forma de administração da dieta para uma contínua. Eita, professor, estou perdido, não entendo muito bem disso. Vamos lá. Gente, todo paciente que se alimenta por via interal, ele tem duas formas de... Essa dieta pode ser administrada de duas formas para esse paciente. Na forma intermitente, tá certo? Essa dieta é distribuída ao longo do dia, né? Então, vamos supor que ele toma uma quantidade X de dieta para atingir a necessidade dele. Então, essa dieta vai ser dividida, vai ser, vamos dizer, porcionada, fracionada, tá certo? Ao longo do dia, para atingir ali as necessidades nutricionais desse paciente, tá certo? Então, tem ali seus horários, pode ser às 6, às 9, às 12 e assim sucessivamente, até que a gente atinja as necessidades nutricionais desse paciente. E aí tem um volumezinho de dieta, tá certo? Que a gente precisa fazer esses cálculos para a gente ofertar a quantidade correta, tá? E a gente tem também a forma contínua. Na forma contínua, aquele volumezinho X, ele não é distribuído bonitinho ao longo do dia, igual aqui na intermitente. Esse volume X, ele é infundido ao longo do dia de forma contínua. Eu já estou ficando um pouquinho aqui na frente, eu vou sair, tá certo? Para a gente não atrapalhar a resolução dessa questão, tá? Então, fica aí a dica. É essa a diferença de infusão contínua e intermitente. A equipe multiprofissional de cuidado domiciliar decide por trocar a forma de administração para contínua, certo? Sabendo que a necessidade energética desse paciente é de 1.800 calorias, que a dieta utilizada tem densidade energética de 1,2, que a dieta inicia às 7 e termina às 17, qual é a meta em termos de frequência de alimentação em ml, em mililitro por hora a ser atingida? Né? Qual a quantidade aqui, dentre essas opções de 100, 120, 150 e 180, vai correr por hora, né? Quantidade de mililitro por hora, de ml por hora que vai correr dentro desse intervalo que o paciente toma para atingir as necessidades nutricionais dele, que é de 1.800 calorias, tá certo? Então, vamos aqui comigo. Quais são os dados que a gente tem nessa questão, né? O que é que a questão está me dando? Ela está me dando um VET, a necessidade do paciente, né, de 1.800 calorias. 1.800 calorias. Ela me dá também uma densidade calórica, né, que é o valor de calorias por ml, tá? Então, cada ml da dietinha tem 1,2 calorias por ml, tá? Então, se as dietas costumam ter 1 litro de dieta, né? As dietas interais, via de regra, sempre vai ser 1 litro, tá? E aí, sendo sistema aberto ou sistema fechado, sempre vai ter 1 litro. Essa fórmula em particular tem a densidade calórica de 1,2. Então, se você multiplica 1,2 por 1.000, que é a quantidade de ml, você tem lá 1.200 ml de dieta, tá certo? 1.200 calorias, perdão, tá? Em 1.000 ml de dieta. E ela também me dá o tempo que o paciente toma, o tempo de intervalo no qual ele toma a dieta. Inicia às 17 e termina, ou inicia às 7 e termina às 17. Isso dá um total, né, de 10 horas. Então, o paciente precisa tomar, né, precisa atingir as 1.800 calorias em um intervalo de 10 horas, tá? O que é que a gente precisa saber aqui?
para poder resolver essa questão. A questão está pedindo a quantidade de ml por hora, gente. Então eu preciso saber a quantidade de ml de dieta que esse paciente toma. Ele tem a necessidade de 1.800 calorias. Quantos ml de dieta esse cidadão toma para atingir essa quantidade aqui de 1.800 calorias, que é a sua real necessidade, né? Então, eu preciso saber a quantidade de ml que ele toma, é a primeira coisa. Eu preciso saber a quantidade de ml de dieta que ele toma, dentro dessas 1.800 calorias. Sabendo a quantidade de ml que ele toma, né, eu vou dividir pela quantidade de tempo que essa dieta corre, quantitativo de 10 horas. Né? E aí eu vou saber exatamente a quantidade de ml que eu vou oferecer a cada hora, dentro dessas 10 horas, que vai atingir a necessidade nutricional dele. Então eu preciso saber aqui a quantidade de ml que ele toma. E como é que você sabe disso? Básico. Básico do básico. Você vai pegar o valor calórico, a necessidade dele, que é 1.800, e você vai, deixa eu tirar aqui, e você vai dividir pela densidade calórica, que é o valor calórico de cada ml de dieta. 1,2. E ao dividir isso aqui, você vai encontrar o valor de 1.500 ml. Tá certo? Então, 1.800 dividido por 1,2 dá 1.500 ml. Então, você já fez o mais importante da questão. Você achou a quantidade de ml de dieta que ele toma. O quantitativo de ml. Então, ele precisa tomar 1.500 ml de dieta para atingir as 1.800 calorias que ele precisa, que está dentro da sua necessidade. E qual é o outro passo aqui? A questão está pedindo o que para ti? A quantidade de ml por hora que ele precisa tomar, né? Para atingir as 1.800 calorias em 10 horas. Que é o tempo que corre a dieta. Então, o próximo passo aqui é pegar os 1.500 ml, que é a quantidade de ml que ele toma, a quantidade de ml que ele toma dentro dessas 10 horas, né? E você vai dividir por 10. E quando você divide por 10, 1.500 dividido por 10 é 150. Então, o item correto dessa questão é 150, tá certo? Então, o paciente vai tomar 150 ml de dieta por hora, tá certo? E aí, 150 ml de dieta por hora, né, vai dar as 1.800 calorias dentro desse intervalo aqui de 10 horas, né? Então, 150 multiplicado por 10, só para confirmar o nosso achado, é 1.500 ml. Beleza, gente? Facinho essa questão, tá certo? Você só precisou saber o quantitativo de ml que ele toma e dividir pela quantidade de tempo que ele toma a dieta, tá certo? E aí a quantidade de ml por hora a ser atingida é 150 ml por hora de dieta, tá certo? Então, facinho, fácil, tá certo? Vamos dar continuidade, refresca a mente, respira, tá certo? Questãozinha fácil, mas que muita gente se embanana. Muita gente se perde, tá? E eu espero que tenha ficado claro para você. Vamos resolver aqui essa outra questão. Um homem de 48 anos, diagnosticado com câncer, pesando 50 quilos e tendo 1,70 de altura, comparece a uma consulta nutricional queixando-se de falta de apetite, alteração no paladar e aftas na boca. Essa questão de aftas na boca, gente, ela tem um termozinho científico, tá certo? Que pode vir na sua prova cobrado como mucosite. Então, mucosite é justamente essas feridinhas na boca, essa afta, tá certo? Só para você ficar atento, tá? Mucosite e afta na boca são a mesma coisa. Após a análise de sua alimentação, constatou-se que ele estava consumindo 1.600 calorias e 60 gramas de proteína. Qual a estratégia de intervenção nutricional seria a mais adequada para esse paciente, né? O que é que você acha aí, dentro dessas opções, seria mais adequado para esse paciente? Se atentem que essa tá
essa questão está pedindo a estratégia de intervenção nutricional. Ela não quer saber se o paciente é desnutrido, ela não quer saber se o paciente está comendo pouco, ela quer uma estratégia adequada, tá bom? Então vamos ler aqui os itens. Item de número A. Aumentar a quantidade de calorias da dieta para promover ganho de peso. O que é que você acha? Faz sentido aumentar as calorias, fornecer um quantitativo bom de carboidratos, proteínas e lipídios e fazer esse paciente ganhar peso. Interessantíssimo. Olha a pegadinha, gente. Olha a pegadinha. Não adianta eu aumentar a quantidade de calorias da dieta do meu paciente se ele está com mucosite. Essa mucosite, gente, quem nunca teve uma afta aqui na boca de vocês que foi comer e, poxa, é ruim, dói, machuca, né? E você não quer comer. Do que adianta eu aumentar a quantidade de calorias se o paciente está com afta na boca, está com mucosite e ele não vai conseguir comer esse quantitativo calórico? Do que adianta? Apesar de ser a estratégia ideal, né, nesse mundinho bonito nosso, mas o paciente tem mucosite, ele tem essa limitação de ingestão alimentar, então ele não vai conseguir, tá certo? Você vai falar, aumente a quantidade de caloria, você precisa comer mais caloria. Mas o que adianta se ele não vai conseguir? Se tem alguma coisa impedindo dele consumir essa quantidade, né? Então, o item A está errado, tá? Isso é uma pegadinha, tá, gente? Alguma pessoa que, o apressadinho, o afobadinho, na hora de resolver a prova, fala, olha pra isso aqui, é isso aqui mesmo, e pá, e marca. Tá errado. Muita calma na hora de resolver suas questões, gente, tá? Então tá errado. Item de número B. Recomendar aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibras e vitamina C. Aí, meu amigo, vitamina C, aquele ácidozinho. Olha que delícia você com a afta inflamada aqui, chupando uma laranja, né? Que delícia, né? Então, pelo amor de Deus, tá errado isso aqui, tá, gente? Recomendar o consumo de alimentos em temperaturas mais frias que morna. O que é que vocês acham, né? Tá correto. Tá correto, gente. Quando eu indico a esse paciente que a temperatura da sua alimentação deve ser um pouco mais fria do que morninha, isso vai fazer com que ele aceite melhor a dieta, né? Então, poxa, para esse paciente, faz uma vitamina, um shake ali geladinho, bem calórico, né? Porque a mucosite não vai permitir que ele consiga comer alimentos mais sólidos, né? Então você tem que fazer essa adaptação. E aí, fazendo essa adaptação, é melhor para que você consiga atingir as necessidades desse paciente. Não é só aumentar a caloria. Você tem que fornecer da medida certa para esse paciente, da forma correta. E a ingestão para esses pacientes com mucosite, isso acontece muito na população oncológica, é recomendar o consumo de alimentos em temperaturas mais frias do que morna, tá? Aí eu entendi, ajustar a quantidade de proteína ingerida para manter o sistema muito saudável, né? Aqui não se aplica nessa questão, tá certo? Então o item correto é o item de número C. Vamos continuar. Paciente hospitalizado queixa-se, né, de inchaço abdominal, vou marcar aqui, inchaço abdominal, redução de apetite, náuseas, empachamento, saciedade precoce e halitose. Bem assintomático, bem queixoso mesmo, né? A enfermeira que presta assistência ao paciente informou ao nutricionista que o mesmo estava apresentando alguns episódios de hipoglicemia pós-prandial, bem como vomitou algumas vezes. Diante deste quadro, qual a melhor conduta a ser tomada pelo nutricionista? Item de número A. Aumentar o consumo de fibras da dieta, especialmente a pectina. Vamos continuar. Mudar a dieta do paciente para refeições menores e mais sólidas. Não sei se é o adequado. Item de número C. Restringir ao máximo a quantidade de gorduras das refeições do dia. D. Aumentar o número de refeições, diminuindo o volume e a osmolalidade. O que é que vocês acham? Eu já vou dar a resposta. Já vou dar a resposta e a gente vai discutir. A resposta é o item de número D. Professor, por que é o item de número D? Vamos lá. O paciente está se queixando-se de inchaço abdominal e de empachamento. A gente sabe que as fibras, elas não são metabolizadas, mas elas chegam ali na parte do trato gastrointestinal onde são fermentadas, né?
E pode trazer algum desconforto em alguns pacientes que possuam alguma condição de dificuldade nessa questão, tá certo? Então, pode piorar o inchaço abdominal e pode piorar o empachamento. Então, não é adequado nesse momento, tá certo? Então, a gente já arrisca. Mudar a dieta do paciente para refeições menores e mais sólidas? Não, o meu paciente está vomitando, está com náusea e está se queixando de saciedade precoce. Aí eu vou diminuir a quantidade de refeição, mas deixando mais sólida, botando ali, vai comer arroz com feijão e macarrão e farofa e salada e frango e carne. Não, ele não vai conseguir, tá certo? Então, excluído. Restringir ao máximo a quantidade de gordura das refeições do dia. Não tem sentido, tá certo? O que se faz mais sensato e mais adequado é aumentar o número de refeições. Só que, vamos supor que esse paciente, antes da intervenção do nutricionista, ele estava comendo assim, ó. Café da manhã, almoço e janta. Um volume grande, ó, percebam, né? Um volumezinho grande. Estou um pouquinho na frente, né? Deixa eu ficar um pouquinho de lado, não tá dando. Vai, fica aqui, vou ficar por aqui, tá certo? Então esse aqui, antes da intervenção do nutricionista, ele estava assim, grandes volumes alimentares. Após a intervenção do nutricionista, vê se faz mais sentido. O nutricionista, ele aumentou o número de refeições. Então ele vai comer ali mais vezes ao dia. Só que uma quantidade e um volume menor. Percebam, né? Um volume menor. Isso aqui, gente, para o paciente que tem uma saciedade precoce, vai ser muito mais interessante do que fornecer um grande volume alimentar. Tá certo? Então, aumentei o número de refeições, mas diminui o volume. Isso aqui vai melhorar a aceitação dele. E a osmolalidade, né, uma baixa osmolalidade, uma hiperosmolalidade, gente, tem conduzido e piorado quadros de diarreia. Tá certo? Então, diminuir o volume e a osmolalidade da dieta para esses pacientes com diarreia e com toda essa sintomatologia aqui é o mais adequado. Então, o item D, ele se encaixa perfeitamente para intervir nos sintomas que esse paciente está sentindo, tá bom? Continuando, UFC 2020, a seleção adequada de uma fórmula enteral requer avaliação da capacidade digestiva e absortiva do paciente. Qual das alternativas abaixo contém um exemplo de dieta polimérica, isenta de fibras e hipercalórica? Eita, o que diabo é polimérica? O que diabo é polimérica? Calma, gente. As fórmulas interais, elas possuem ali, elas podem ser classificadas em poliméricas, oligoméricas e tem outras subclassificações. Mas as principais são as poliméricas e as oligoméricas. A polimérica, gente, é quando o nutriente está intacto. Ele não está na sua forma livre ou não está numa forma reduzida, ele está intacto, tá certo? E a oligomérica, ela é um nutriente parcialmente hidrolisado, indicado para pacientes que possuem alguma intolerância de trato digestivo, alguma dificuldade de metabolização, alguma coisa do tipo, tá certo? Então vamos lá avaliar aqui os nossos itens para a gente poder responder essa questão, tá certo? Item de número A, caseína, maltodextrina, TCM, fruto-oligosacarídeos e uma densidade calórica de 1,1. Gente, a questão está pedindo uma dieta polimérica isenta de fibras. A caseína, ela é uma proteína intacta, tá certo? Porém, a maltodextrina, né, e os fruto-oligosacarídeos, eles têm fibras, tá certo? E a questão está pedindo a característica de uma fórmula isenta de fibras. Então a gente já exclui isso aqui, tá? Depois eu falo sobre densidade calórica, tá bom? Não esqueci, eu vou falar. Proteína isolada da soja, 100%, maltodextrina, óleo de soja e TCM, uma densidade calórica de 1,0. Maltodextrina tem uns traçozinhos de fibra, tá certo? Então, já exclui. Item de número C, proteína isolada da soja, amido de milho, óleo de canola e óleo de peixe. Uma densidade calórica de 1,5. Calma, vamos lá. Item de número D, proteína do soro do leite hidrolisada. Que já acabou, hidrolisada. Fórmula hidrolisada é oligomérica, tá? A questão quer uma dieta com característica polimérica, tá? E uma densidade calórica que me forneça um hipercalorinemismo. Será que existe essa palavra? Né? Mas dá para entender, né? Então, o item correto é o item de número C.
tá bom? Então, olha aqui essa imagem, tá legal? Deixa eu apagar aqui as tintas do slide para você ficar presente do tio Caio, tá? Olha aqui bem essa imagem, tá bom? Olhem aqui, percebam a classificação em normocalórica, hipocalórica e hipercalórica de acordo com a densidade calórica da dieta, tá? Então, uma dieta que tem uma densidade calórica de 0,6, ela é acentuadamente hipocalórica, de 0,6 a 0,8 ela é hipocalórica, o padrão, né, o normal, 9 a 1,2 calorias por ml, a densidade calórica, é uma dieta normocalórica, e alta, uma dieta que tem de 1,3 a 1,5, uma dieta hipercalórica. Acima de 1,5 é acentuadamente hipercalórica. Então, né, percebam aqui a densidade calórica dessas dietas, ó. Né? 1,1 normocalórica, 1,0 também normocalórica, 1,5 hipercalórica e a densidade calórica de 1,5 também aqui hipercalórica. Né? Então, percebam como o item C aqui se encaixa dentro de todas essas recomendações aqui, todas essas características, tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A doença do refluxo gastroesofágico é a condição que se desenvolve quando o conteúdo do estômago retorna ao esôfago e provoca sintomas desagradáveis e ou complicações. É um dos diagnósticos mais comuns na gastroenterologia, pois trata-se de uma afecção que afeta cerca de 12 a 20% da população brasileira. As medidas nutricionais e ou comportamentais a serem adotadas são, gente, o esôfago, deixa eu desenhar aqui um esôfago, é esse tubo, né? E nesse tubinho aqui, a gente tem, vai assim mesmo, aqui, vamos supor que aqui é um estômago, tá certo? A gente tem um esfíncter esofágico superior e um esfíncter esofágico inferior, né? Então o alimento vem por aqui, ó. O esfíncter relaxa e a comida entra no estômago. O refluxo é quando esse conteúdo gástrico aqui, ele retorna ao esôfago por conta de uma falha desse esfíncter, tá certo? Então, uma falha na sua contração, tá certo? Então, quando o alimento passa e entra dentro do estômago, ele precisa contrair e o alimento fica lá, tá certo? Compartimentado ali. Se existe uma dificuldade nessa concentração, ou seja, um aumento no seu relaxamento, fica mais fácil do conteúdo gástrico voltar para o esôfago. E a dietoterapia é extremamente importante, porque existem alguns nutrientes que estimulam, na verdade, um retardo nessa contração. Então, aumentam o relaxamento, o que piora os sintomas, tá certo? Então, vamos ver aqui. Item de número A. Permanecer na posição ereta por algum tempo depois de se alimentar e evitar alimentos ácidos quando houver inflamação. Em partes, esse item está correto, tá? Então, um tempo depois de se alimentar, o paciente precisa ficar na posição ereta, não pode logo deitar, porque senão vai facilitar o retorno do conteúdo gástrico, tá? Mas eles precisam evitar esses alimentos ácidos não só quando houver inflamação, tá certo? De fato, precisa ser evitado em qualquer questão, tá? Item de número B. Excluir alimentos ricos em gorduras, condimentados, cítricos, café, chá, chocolate, bebidas alcoólicas gaseificadas. Esse item aqui, gente, está correto, tá? Tem-se visto que esses nutrientes, eles aumentam o relaxamento, né? Eles estimulam o relaxamento, dificulta com que aquele esfíncter contraia. Então o esfíncter fica mais tempo aberto e esse conteúdo gástrico retorna mais facilmente. E esses nutrientes, eles pioram esses sintomas, tá certo? Então, item correto. Vamos avaliar aqui os outros. C. Fracionar as refeições em pequenos intervalos proporciona uma melhora efetiva, ao contrário do volume da refeição, que não apresenta relação. Não é bem assim, tá certo? Item de número D. Consumir uma alimentação saudável, nutricionalmente adequada, completa, com quantidade aumentada de fibras e evitando comer antes de deitar-se, tá certo? As medidas nutricionais e comportamentais a serem anotadas são exatamente essas aqui, tá certo? Gabaritou, vamos dar continuidade. Uma dieta pobre em food maps, a gente vai falar o que é food maps, tá certo, gente? Limita
os alimentos que contêm lactose, frutose, frutanos, galactanos, xilitol, manitol e outros carboidratos de cadeia curta. Cadeia curta. A restrição desses alimentos pode ser parte da terapia efetiva no tratamento dos sintomas gastrointestinais em pacientes com síndrome do intestino irritável. Sobre dieta de restrição de FODMAPs em pacientes com síndrome do intestino irritável, é correto afirmar. Primeiro, gente, esses alimentos, né, quando o indivíduo já tem um intestino judiado, um intestino doente, esses alimentos, né, eles são fermentados aqui no intestino, tá certo? Então, desculpa. Então, os FODMAPs são os oligosacarídeos, os disacarídeos, os monossacarídeos e os polióis, tá certo? Vocês estão vendo aqui, que são fermentados. Daí vem o nome, FODMAPs. Oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, tá certo? E quando são esses nutrientes fermentados aqui no intestino, eles vão piorar os sintomas que esses pacientes já sentem, tá certo? Empachamento, dor abdominal, tá certo? Gases, tudo isso que é desconfortável ao paciente. Então, uma das modalidades de tratamento é esse protocolo de exclusão dos FODMAPs. Então, se eu tenho um paciente com síndrome do intestino irritável, eu posso colocar ele dentro desse protocolo de uma dieta de exclusão dos FODMAPs e tem-se visto que isso melhora a sintomatologia, tá certo? Então vamos aqui. A exclusão do FODMAPs da dieta de forma contínua e individualizada elimina os sintomas gastrointestinais, levando à cura do paciente. Esse item aqui está todo errado, certo? De forma contínua. Existe um tempo adequado para o paciente fazer esse protocolo. Ele não pode passar o resto da vida, tá certo? Até porque aqui tem nutrientes importantes, tá? Então ele não pode passar o resto da vida com nesse protocolo de FODMAPs, tá? Elimina os sintomas gastrointestinais, né? Só que não leva à cura do paciente, tá certo, gente? Dieta com baixo teor de FODMAPs não leva à cura do paciente, não. Melhora os sintomas gastrointestinais, nada de cura. B. Os FODMAPs são altamente osmóticos e rapidamente fermentados no intestino grosso, resultando em gases, dor e diarreia nos indivíduos sensíveis. Vamos continuar. C. Os FODMAPs são absorvidos quase que por completo no intestino delgado, causam constipação e desconforto intestinal em indivíduos sensíveis. Gente, eles não são absorvidos no intestino, tá certo? Eles são fermentados. Então, errado e errado. A intervenção nutricional para o controle dos sintomas começa com a alimentação de todos os alimentos ricos em FODMAPs. Correto. Por um período não superior a uma semana. E aí? Gente, tá errado, tá certo? Os protocolos falam, não tem um número exato, tá certo? Mas gira em torno aí de 4 a 6 semanas. Tá? 4 a 8, 4 a 6 semanas, tá? Então, eles podem, se eu tenho um paciente com síndrome do intestino irritável, eu posso conduzir, colocar ele dentro desse protocolo por 4 a 6 semanas, tá certo? Não existe nada de não superior a uma semana. Então, o item correto é o item de número B. Os FODMAPs são altamente osmóticos, rapidamente fermentados no intestino grosso e resultam em gases, dor e diarreia, tá certo? Dos indivíduos sensíveis, tá? Continuando. Com relação, questãozinha da USP, tá certo? Com relação à triagem nutricional, considere as seguintes informações. Item número 1. Quando realizada em até 72 horas na admissão hospitalar, impede a desnutrição. O que é que vocês acham? Tá errado, tá? A triagem nutricional, ela precisa ser feita entre 24 e 48 horas após a admissão do paciente. E ela não impede desnutrição, tá, gente? Ela vai detectar risco nutricional. Detectou o risco nutricional, aí eu posso ir lá atrás desse paciente com risco nutricional e conduzir uma terapia nutricional para impedir a desnutrição, mas ela não impede diretamente. Contempla, item 2, contempla um maior número de doentes do que a avaliação nutricional. Correto, porque aqui, como são questionários de rápida aplicação, eu consigo abraçar um maior número de pacientes, identificando os que têm risco nutricional e depois conduzindo esses pacientes para uma avaliação mais específica, tá? Então, correto. 3. Detecta o risco nutricional sem classificar o estado nutricional. Correto.
tá bom? Eu só identifico ali o risco nutricional, mas para classificar o estado nutricional do meu paciente, não é com triagem nutricional, é com avaliação nutricional, tá bom? Item 4. Deve ser aplicada por profissionais treinados após a avaliação nutricional. E aí? Não! Após a avaliação nutricional, esquece, tá certo? Primeiro a triagem e depois a avaliação nutricional, tá bom? Está correto apenas o que se afirma em que, gente? Item 2 e 3. Questãozinha fácil, tá certo? Que, ó, coisa básica mesmo, tá bom? Então, fica aí a dica. Vamos continuar. Outra questãozinha aqui da USP, tá? Vamos lá conversar agora sobre paciente crítico, né? O que é que o enunciado da USP traz? A nutrição enteral precoce do paciente crítico nas primeiras 24 e 48 horas é recomendada pelas principais diretrizes internacionais. Por quê? Por que é recomendada? Item de número A. Está associada a melhor balanço nutricional e menor risco de translocação bacteriana. Ela é recomendada por isso? É por isso? Não sei. Tá? B. Aumenta a hipotrofia intestinal e a permeabilidade da mucosa intestinal. Então, aumentar a permeabilidade da mucosa intestinal, será que a nutrição enteral vai trazer esse algo tão ruim para o meu paciente? Não sei. Contribui para a redução de complicações como hiperglicemia e distensão abdominal. Será? Não sei. Diminui a produção de hormônios anabólicos como insulina e hormônio do crescimento. Previne a perda de massa magra, mesmo no paciente instável hemodinamicamente. Vamos ver o que é que o guideline traz, tá certo? Tá, o correto aqui é o item A, tá, gente? Está associado ao melhor balanço nutricional e menor risco de translocação bacteriana. Iniciar uma dieta nesses pacientes nas primeiras 24, 48 horas não vai aumentar a permeabilidade da mucosa intestinal, tá certo? Não vai aqui promover desbiose nesses pacientes, não, tá? E não contribui para a redução de complicações como hiperglicemia, distensão abdominal, não é bem assim, tá? Então, previne a perda de massa magra mesmo no paciente instável hemodinamicamente. Primeiro que você não pode iniciar a nutrição interal, parenteral, oral, seja qual tipo de nutrição for, num paciente que está instável hemodinamicamente, tá certo? Então, o item A, o item correto, e olha aqui que o guideline da Braspen, tá? Vocês podem encontrar isso lá no site da Braspen, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Interal e Parenteral. Olha o que ela traz. Qual é o benefício de iniciar a dieta precocemente, entre 24 e 48 horas? Né? Então, olha aqui o benefício. O início precoce da terapia nutricional interal visa a manutenção da integridade funcional e trofismo do trato gastrointestinal. Mantém o fluxo sanguíneo local, liberação de hormônios, impede a quebra da barreira e o aumento da permeabilidade das células epiteliais. Mantém tudo funcionando, tá certo? Então, esse é o benefício. Melhor balanço nutricional, afinal eu vou estar ofertando nutrição para esse paciente e menor risco de translocação bacteriana, tá? Então, questãozinha fácil também da prova da USP, tá? Para você, ó, acertar. E esse guideline da Braspen, como eu falei, você pode achar lá no site da Braspen, tá? Se você não conseguir encontrar, me chama lá no Instagram que eu forneço para você, tá bom? Bem tranquilo. Vamos continuar. A sistematização do cuidado de nutrição tem como objetivo otimizar tempo e recurso e, para tal, é composta por etapas que podem nortear o nutricionista no atendimento de nutrição hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Sobre a etapa de triagem de risco nutricional, é correto afirmar: tá pedindo mais uma questãozinha sobre triagem nutricional. Olha como cai triagem nutricional em prova, tá? Seu objetivo é identificar a ocorrência, a natureza, a extensão das anormalidades nutricionais. Não é o objetivo da triagem nutricional. Ela só quer identificar os pacientes que estão em risco nutricional, tá certo? B. Sua aplicação é indicada em até 72 horas. Errado nas primeiras 24 a 48 horas, tá certo? O ideal é que seja no momento da admissão do paciente, mas existe essa recomendação. Deve ser um procedimento rápido e executado exclusivamente por nutricionistas. Errado, tá, gente? Pasmem, errado.
é uma ferramenta que pode ser aplicada pela enfermagem, pelos técnicos de enfermagem, por qualquer profissional treinado, tá certo? São perguntinhas básicas, gente. Se você não conhece uma ferramenta, coloca aí alguma dessas, a NRS 2002 no Google, que vai ter lá mostrando ela para você, tá certo? Item de número D, a MUST, né? A NRS 2002 e a Strong Kids são instrumentos que podem ser utilizados para triagem nutricional. Correto, tá certo? Item de número D é o item correto. Obviamente que cada um tem a sua especificação, né? A MUST e a NRS 2002 podem ser utilizados em pacientes adultos hospitalizados, né? E a Strong Kids, já falo, o nome é para crianças, tá certo? Então, o item correto aqui é o item de número D, tá? Vamos lá. Gente, última questão, e eu tenho, nessa última questão aqui, antes da gente responder, um convite para você. Você está aqui, assistiu aulas específicas sobre nutrição, sobre fisioterapia, sobre diversas áreas, né? Você é nutricionista? Tem uma bagagem aqui, você teve 2 aulas de nutrição com a professora Alane e agora comigo. Você tem uma bagagem agora muito boa de específica de nutrição, mas eu não sei como andam os teus conhecimentos gerais. E aí, né, na quinta-feira, às 8 horas, a professora Michele, tá? A dona do SUS, a dona dos conhecimentos gerais, vai estar numa live contigo abordando os conhecimentos gerais. Não adianta só acertar específica, você precisa acertar os conhecimentos gerais também. E aí ela vai estar com vocês, tá? Aqui no canal, por isso que eu quero que você se inscreva e deixe o like, para você não perder, tá, gente? Não adianta acertar tudo de específica e deixar a desejar nas gerais. Professora Michele, amanhã com você às 8 horas, tá? Na quinta-feira. Tenho esse convite para você e não perde, por favor, tá? Vamos dando continuidade aqui à nossa última questão antes de eu me despedir de vocês. Vocês já estão enjoados da minha cara. A terapia nutricional tem grande importância na evolução do paciente grave, sendo considerada como um indicador de qualidade do atendimento de pacientes críticos, uma vez que altera a morbidade e mortalidade neste grupo de pacientes. Dentre as complicações da terapia nutricional enteral, pode-se citar a pneumonia aspirativa, colestase, C, complicações do acesso venoso central, D, colelitíase, E, coma hiperglicêmico. Vamos lá. Gente, colestase e colelitíase não tem nada a ver com complicação de terapia nutricional enteral, tá certo? Ela vem aí bem antes de hábitos alimentares ruins, baixa ingestão hídrica, não tem nada a ver com terapia nutricional enteral. Complicações do acesso venoso central? Não, tá? Acesso venoso central, essas coisas você vê lá em nutrição parenteral. Aqui a gente está falando de nutrição enteral, tá bom? Então a gente não tem complicação com acesso venoso central em terapia nutricional enteral. Lembre-se que as vias de terapia nutricional enteral são gastrostomia, jejunostomia, sonda nasogástrica e sonda nasoentérica, tá certo? Então não tem acesso a complicação venoso central. Coma hiperglicêmico também não tem nada a ver. Então, pneumonia aspirativa é uma complicação em terapia nutricional enteral. E se o nutricionista não ficar de olho, o paciente pode complicar com isso aqui, tá certo? E isso aqui é uma complicação muito grave. Meus amigos enfermeiros vão concordar comigo. Então, o paciente não pode tomar essa dieta deitadão, né? Precisa ficar num ângulo ali de 45 graus, né? Não pode tomar essa dieta deitadão, porque isso favorece a pneumonia aspirativa, tá? Então, gente, era tudo isso que eu tinha para falar com vocês aqui hoje. Não sei quanto tempo de aula nós ficamos aqui, mas eu queria deixar essa frasezinha aqui para você. Você que ficou até o final, eu queria te deixar esse recado. É impossível te vencer, cara. É impossível vencer aquele que nunca desiste. É impossível vencer aquele que ficou até o final. É impossível vencer aquele que vai investir o que puder para aumentar o seu conhecimento em busca do objetivo dele. Muitos desistem, muitos caem, muitos ficam para trás, mas aquele que nunca desiste, cara, não tem como ganhar desse cara, porque ele vai estar sempre melhorando, todos os dias melhorando, todo dia, todo dia, todo dia, tá certo? Não deixem de fazer, estudar, se preparar todos os dias. Não desistam até a sua aprovação, tá certo? Então, muito obrigado pela tua participação. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, vou estar lá, respondo, converso com vocês, interajo com vocês.
tá bom? Então, era tudo isso que eu tinha para falar e até mais. Olá pessoal, meu nome é Danilo, sou nutricionista, sou especialista em infectologia por meio da residência da Escola de Saúde Pública do Ceará, em parceria com o Hospital São José. Venho aqui para poder dizer para vocês que a experiência como residente é uma experiência muito boa, uma experiência muito válida e que vale muito a pena participar do programa de residência. Como foi a minha trajetória até chegar na residência, concluir minha faculdade em 2017, e aí comecei a estudar para o processo seletivo da residência. Durante esse período fiz um curso de conhecimentos gerais, do curso da professora Michele Sampaio, MS, e comecei a estudar os conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, para fazer a prova da residência. Foquei em uma residência específica, e aí fiz a prova em novembro, mais ou menos, e no início de março de 2018 já estava ingressando no processo de residência. Durante a residência, nós passamos por vários setores dentro do hospital, setores que o nutricionista não tem uma atuação, mas que isso, ajuda muito na nossa atuação profissional, nos nossos conhecimentos. Então a residência acaba sendo uma experiência muito válida por conta também desses rodízios que nós fazemos em vários setores diferentes. Coisas que não fazemos durante o nosso período de atuação como profissional do serviço. Um processo bastante interessante, para a nossa prática, para a nossa atuação profissional. Durante o processo de residência, além dos setores que nós passamos também, dentro do próprio hospital, também temos a oportunidade de estar em outros serviços, tanto do estado do Ceará como de outros estados, dependendo do programa de residência que você faça. Além disso, durante a residência, a gente não tem uma atuação somente na nossa profissão, mas a gente tem uma atuação também voltada para a equipe multiprofissional. Então nós temos uma atuação junto ao fisioterapeuta, ao psicólogo, ao enfermeiro e a outros profissionais inseridos dentro do programa de residência e dentro da instituição onde você está alocado. Isso melhora o seu conhecimento em relação às outras áreas, possibilita uma visão melhor do paciente, melhorando aí a sua assistência dentro do serviço de saúde. O que muitas pessoas me perguntam é sobre a questão do estudo. Se realmente é necessário passar muitos meses estudando para poder passar na prova da residência. A questão não é só o tempo que você passa estudando, mas a qualidade também, o que você consegue adquirir de conhecimento durante esse período. Porque tem pessoas que passam horas estudando, porém não conseguem absorver o conteúdo. Então é importante que você conheça quais são os melhores horários para você estudar, quais são os conteúdos que você tem mais dificuldade, formas para poder aprender melhor esse conteúdo, tá? A resolução de questões também é muito importante, porque você vai praticando como resolver, como conhecer as pegadinhas que vêm dentro das questões de residência e de concursos também. Durante a residência, além das atividades práticas e das atividades teóricas, temos também a oportunidade de participar de pesquisas dentro do local, dentro da instituição onde você faz a residência. Após a residência, hoje eu vejo que foi uma experiência muito boa, muito válida, que agregou muito aos meus conhecimentos, à minha prática profissional hoje, tá? E que eu não me arrependo de forma alguma e que recomendo a todos que façam a residência, porque auxilia bastante no desenvolvimento profissional. Após a conclusão da residência, também surgiram algumas oportunidades de trabalho, porque durante a residência a gente consegue estabelecer alguns contatos, alguns vínculos, e tudo isso também facilita na hora de procurar, de conseguir um trabalho após a residência também. E aí deixo como dica para vocês que é importante que vocês foquem em em quais programas de residência vocês pretendem ter. Então, já tem outras provas de residência que as provas são conteúdos específicos da nutrição. Então, você precisa estudar os conteúdos realmente da faculdade, da graduação. Então, é importante você saber qual a residência você quer e qual é a modalidade de prova para que você tenha um norte na hora de estudar, tá? Atualmente, os meus planos é estudar para concursos, e aí nós temos no MS os cursos para a FunSaúde e outros concursos também que vêm surgindo. Além disso, estudar para a prova do mestrado, e aí, como eu falei para vocês, a experiência da residência é muito boa, porque você tem uma experiência profissional que você não adquire durante a faculdade,
E quando você cursa o mestrado, você sai do mestrado com experiência em pesquisa, porém não tem a experiência também na sua área de formação, como nutricionista na área hospitalar. Por isso é tão importante fazer a residência para depois passar pelo processo do mestrado ou outros processos também. Eu tenho certeza que este curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional.